O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Oi, estamos de volta com mais um Deixa que eu conto. Aproveita logo e chama todo mundo que está aí ao seu redor para participar do programa com a gente. Eu sou Andréa Soares. E eu sou Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. No programa de hoje, vamos contar uma história bem curiosa de uma velha que tinha 200 anos e que viveu numa aldeia Nhambiquara. Vamos conhecer um dos bichos mais misteriosos da floresta, as cobras. Vamos saber também o significado da palavra pamonha e capoeira, que são palavras tupi, e se divertir a valer com a brincadeira com bolhas de sabão. Mas corre, que a história já está chegando. Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. Peraí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto. Não, deixa que eu conto. Peraí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Mas antes, é preciso aquecer o nosso coração para ele receber a história. Pegue suas mãos limpinhas, palma com palma e esfreguem. Esfreguem, esfreguem até ela ficar muito, muito quentinha. Depois, coloque as suas duas mãos em cima do coração, para ele se aquecer também. Acho que estamos prontos. Pode vir, história! Há muitos e muitos anos atrás, no Vale do Guaporé, em Rondônia, havia uma aldeia dos índios Nhambiquara. Eles viviam bem, pescavam, nadavam e gostavam bastante de se enfeitar com colares, pulseiras, pinturas e cocares. Neste tempo, havia a Casa das Almas, que ficava em cima de uma imensa montanha. Lá era o lugar que os índios bem velhinhos iam fazer a passagem para o mundo dos espíritos. Eles eram sempre acompanhados pelo pajé e por outras pessoas velhas da aldeia. No mundo dos espíritos, todos tinham a aparência de jovens e viviam felizes porque estavam juntos novamente. Não havia guerra, não havia fome e nem tristeza. De forma que, em algum momento da vida, os velhinhos da aldeia sentiam que era a hora de fazer a passagem para aquele mundo especial, e todos acompanhavam. Nessa aldeia morava Maiandê, uma velha muito velha, tão velha que as pessoas diziam que ela tinha mais de 200 anos. Maiandê se recusou a subir na Casa das Almas e passar para o mundo dos mortos. E todos começaram a ter medo dela. Por isso, resolveu morar bem distante, no meio da floresta, e construiu uma casa sozinha, usando palhas, bambus e galhos. Um dia, Maiandê teve um sonho cheio de alegria. Sonhou que havia voltado a ser jovem de novo e que estava muito bonita, vestida com colares vermelhos e pretos, usava uma saia feita de folhas de palmeiras e tinha o corpo todo pintado com tinta de urucum e genipapo, que faziam desenhos bonitos na sua barriga, nos seus braços e nas suas pernas. Também tinha flores perfumadas nas mãos. Maiandê só não estava completamente feliz com seu sonho porque faltava uma coisa importante. Embora ela tenha tentado, ela não conseguiu encontrar as penas e estava sem cocar. Quando acordou de manhã, a índia velha recebeu uma mensagem da Casa das Almas, dizendo que agora ela sabia como ficar nova de novo. Era só usar as mesmas coisas do sonho. Então a velha foi atrás da semente do urucum para fazer tinta vermelha. Raspou a casca da árvore do genipapo para tirar tinta preta. Cutucou uma palmeira não muito alta para cair umas folhas para sua saia e recolheu sementes para fazer os colares. Mas ainda faltavam as penas. Ela queria um cocar com penas iguais à do tucano, mas não encontrou. Preparou tudo e passava as tardes observando as árvores, até que um dia aconteceu algo inesperado.
Seu neto, Sararé, que estava caminhando para uma outra aldeia, ao passar perto da casa da avó, resolveu visitá-la. Ela, que odiava visitas, desta vez ficou contente de ver seu neto e preparou uma boa comida. Conversaram e ele contou que estava indo visitar uns parentes, mas em 3 dias voltava. Sabendo disso, ela perguntou se ele não podia lhe fazer um favor. Mayandê contou para Sararé que precisava urgentemente de asas de tucano e que só ele poderia ajudá-la. Se ele trouxesse, ela faria um banquete. O jovem índio topou na hora e partiu. Enquanto esteve na outra aldeia, se embrenhou 2 dias na mata, procurando o tucano, mas não encontrou. Já estava a tempo de desistir quando de repente avistou um. Se preparou sem fazer barulho, pegou seu arco e sua flecha e foi certeiro, matando o pássaro. Retornou à casa da velha Mayandê, que ficou muito feliz de vê-lo. Ela pegou as asas e guardou, e foi cozinhar o banquete que havia prometido. Sararé se fartou como nunca tinha comido antes, sendo observado de perto pela avó, que parecia uma outra pessoa, totalmente diferente. Ele comeu e saiu. Mayandê, então, foi rapidamente preparar seu cocar e caprichou muito, colocando e colando cada pena no lugar certo. Ela não parava de sorrir e cantar. Estava realmente muito feliz. Pegou as tintas e pintou todo o seu corpo de preto e vermelho, igual ao sonho. Colocou sua saia, seus colares e, por último, o cocar. Estava realmente feliz. Dali se dirigiu ao rio. Ficou de pé olhando a correnteza e, como encanto, retirou sua pele de velha, como se fosse uma roupa, e entrou no rio. Quando se viu, estava jovem de novo. Seu reflexo na água era de uma moça de 20 anos. Mayandê ficou radiante, pensando que podia voltar a morar na aldeia, dançar com muita alegria e arrumar um companheiro. Não perdeu tempo. Pegou sua pele do chão e pendurou no galho de uma árvore. Só que ela não viu que tinham algumas crianças brincando e observando tudo. Mayandê olhava para eles, eles olhavam para Mayandê e para a pele, que parecia muito esquisita. Antes de sair, ela disse que não era para eles mexerem lá, senão poderia ser perigoso para eles também. Os pequenos índios nem se importaram com o que ela disse, e foi só Mayandê sair para eles se aproximarem curiosos. Não tiveram coragem de chegar perto para descobrir o que era. Então, pensando que era bicho, resolveram atirar suas flechas. Atiraram 1, 2, 3, muitas. Todas acertaram a pele, que ficou toda cheia de furos, cravada na árvore. Eles flechavam e riam cada vez mais alto. E foi tanta zombaria que, desconfiada, Mayandê voltou e ficou aterrorizada ao ver sua pele velha toda furada. Sentiu uma dor no coração e começou a chorar, dizendo: "Que desgraça! Vocês fizeram algo de muito ruim para mim. Por causa disso, vocês todos vão ficar muito velhinhos." E com muito esforço, ela foi vestindo sua pele novamente. Ao terminar, deitou-se e morreu. Rapidamente, as crianças que estavam ali foram se curvando e envelhecendo e voltaram para a aldeia tristes. Ninguém quis ficar na beira do rio reparando o corpo da velha. Só uma criatura estava quietinha vendo tudo: a cobra. Ela cuidou de Mayandê até seu corpo desaparecer. As pessoas da aldeia diziam que a velha desapareceu por encanto e nunca mais se soube dela. A cobra, que cuidou do corpo da velha, ganhou dela o dom de mudar a sua pele, sempre que a estação muda. Papagaio que vem do Amazonas, por cima da mata, por cima do papagaio. Fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá. O Deixa que eu conto de hoje vai falar de um animal que a maioria das pessoas tem muito medo: as cobras. Tá aí um animal que ninguém quer encontrar no caminho, não é mesmo? Vamos conhecer um pouco sobre essas serpentes que vivem na Amazônia?
As cobras são répteis que se rastejam pelo chão, que não possuem patas e têm o corpo coberto de escamas. No Brasil inteiro existem 400 espécies diferentes de cobras, que são divididas em venenosas ou não venenosas. As serpentes venenosas também são chamadas de víboras ou peçonhentas, e as que não possuem veneno de não peçonhentas. Na Amazônia Legal, que inclui a floresta e o cerrado, são encontradas 189 espécies. Vamos conhecer um pouco sobre elas? Vamos começar pelas serpentes que não possuem veneno, ou seja, as não peçonhentas. Elas são as maiores em tamanho. A sucuri, conhecida também como a anaconda, é uma das maiores cobras do mundo, chegando a medir até 9 metros, que é igual ao tamanho de um prédio de 3 andares. Égua! Tu já pensastes? Essa cobra gigante aparece mais nas áreas alagadas da floresta, próximas aos rios, e ela se alimenta de todo tipo de bicho que passar na sua frente. Como não tem veneno, ela se enrola na presa até matar, depois engole sem mastigar. A jiboia, a cipó, a papa-pinto e a papagaio são outras espécies menores que a gente encontra em toda a região. Elas têm hábito de passear durante a noite para procurar alimentos, que são pequenos ratos, aves e sapos. Diferentes da sucuri, essas outras espécies gostam mais de ficar na terra, às vezes dormindo enrolada nas árvores. Vale lembrar que as cobras não venenosas não oferecem risco nenhum aos seres humanos, a não ser que estejam sendo ameaçadas. Agora vamos saber quais são as cobras mais perigosas que existem, as peçonhentas. Vamos começar pela surucucu, que, para nossa sorte, gosta de viver nos lugares mais escondidos da floresta. Ela é a serpente que tem o veneno mais mortal do Brasil. Uma picada sua e sua vítima morre na hora. Ela se alimenta de aves, lagartos e mamíferos pequenos. A jararaca e a coral são as venenosas mais comuns de se encontrar. E acontecem muitos casos de picadas dentro das cidades, de onde elas se aproximam atrás de alimentos como os ratos e os sapos. Já a cascavel, serpente que tem um chocalho preso na ponta do rabo, vive somente no cerrado, nas áreas secas, próximo das pedras, onde costuma fazer sua toca. Para encerrar, algumas curiosidades interessantes sobre as cobras. O medo de cobra tem um nome, é ofidiofobia. As cobras são surdas e percebem a aproximação de alguém ou algum bicho pela vibração do solo. Algumas também são cegas e elas sentem a presa através do calor do seu corpo. Elas também sentem cheiro pela língua, que é dividida em 2 partes, e se alimentam de 15 em 15 dias. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Apapau, pau, pau. Passarinho a papiar. Apapau, pau, pau. Passarinho a papiar. Oi, vovozinha! Oh, Arapapá! A vovozinha já estava com saudade do meu netinho. Vovozinha, eu não tô me sentindo muito bem, não, vovozinha. Sabe, eu fiquei meio fraquinho de uma hora pra outra. Mas quando já, meu passarinho? O que foi que tu já comestes? Não, eu não comi nada, vovozinha. Eu tava só descansando num galho perto de uma praça, quando uma pessoa ficou me olhando sem parar. Aí eu fiquei olhando pra ela também. Mas quando eu voei de novo, eu fui me sentindo fraquinho. Aí eu vim pra cá. Isso tá me parecendo mal olhado. Peraí que eu vou buscar uma ervinha aqui fora e já volto. Vovozinha, não demora, vovozinha. Ai, vovozinha, a senhora já chegou, vovozinha? Pronto, Arapapá. Calma, eu já tô de volta. Venha cá, te deitas aqui um pouquinho que eu vou passar uma plantinha em ti. Tá bom. Que plantinha é essa, vovô? É pra eu comer? Respire um pouco, meu netinho, pra tu sentires o cheiro bom que essa plantinha tem. Pronto, eu acho que o meu netinho já pode se levantar. Que plantinha
plantinha cheirosa é essa, vovó? É a arruda. É uma plantinha cheia de poderes de cura. O cheiro dela é forte e ela serve também para curar mal-olhado. Mal-olhado, vovó? O que é mal-olhado, vovó? É uma energia ruim que uma pessoa pode enviar para outra, às vezes sem querer. Pode ser por um pensamento, por um olhar, como foi o seu caso. Por isso tem esse nome, mal-olhado. Entendi, vovó. Mas como a senhora sabia que essa plantinha ia me curar do mal-olhado, vovozinha? Netinho, a natureza é muito generosa e sabida. Ela nos fornece remédios para todo tipo de mal. Tanto nós, os animais, quanto as pessoas que moram na floresta, aprendemos com o tempo a reconhecer quais plantinhas podem nos ajudar. Os gatinhos, por exemplo, quando eles sentem dor de barriga, eles vão no mato e procuram uma ervinha que serve justamente para isso. Que legal, vovó! Vovó, a floresta é nossa farmácia, né? É sim, meu netinho. Vovó, eu já tô curado, vovó. Mas isso é tu que tens que me dizer. Como tu estás te sentindo? Vovó, eu acho que eu tô melhor sim. Só tô com um pouquinho de fome. Tava demorando. Então venha cá pra gente curar essa danada dessa fome. Vovó separou umas sementes deliciosas. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho a papiar, passarinho a papiar. Tatu, tapioca, paçoca, saguim, Caju, mandioca, pipoca, açaí, pirão, graviola e abacaxi. São todas palavras da língua tupi. são todas palavras da língua tupi. São todas palavras da língua tupi. Vocês sabiam que muitas palavras que nós falamos no dia a dia são de origem tupi? Pois é, às vezes a gente nem imagina, mas foram os índios que deram os nomes para as frutas, para os animais, árvores, rios e outras coisas. O Deixa que eu conto Amazônia separou hoje 2 palavras. Vamos conhecer? A primeira é capoeira. Sim, capoeira, que apesar de ser uma expressão cultural afro-brasileira, o nome é de origem tupi. Capoeira deriva do termo tupi capoeira, que significa o que já foi mata, referindo-se às áreas de mata rasteira do interior do Brasil. A segunda palavra é pamonha. Quem aqui já comeu pamonha? Pamonha é um quitute genuinamente brasileiro, inventado pelos índios, feito com milho ralado, leite de coco e que é colocado dentro da casca do milho, amarrado e levado ao fogo. A palavra pamonha vem do tupi-guarani apá-mimonha, que quer dizer cozido e envolvido. Olha que bacana! Deu até uma água na boca. Ela nos alimenta, nos cura e nos abriga. Temos todos que cuidar e manter a floresta viva. Viva a floresta viva! A Amazônia sempre foi conhecida pela diversidade das suas plantas. A palavra diversidade é usada para dizer que há muitos tipos diferentes de alguma coisa. Neste caso, ela quer dizer que a Amazônia tem muitos tipos de plantas. A mesma coisa acontece com os povos indígenas, que são muitos e que já estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Moravam em lugares distantes da floresta e do cerrado, falavam línguas diferentes e aprenderam durante séculos a melhor maneira de conviver na natureza, observando os animais, construindo casas e ferramentas, descobrindo tintas e conhecendo as plantas, para saber quais serviam para comer, quais eram venenosas e quais faziam remédio. Hoje vamos saber um pouco mais sobre a medicina natural do povo Runicuim,
também conhecido como Kaxinawá, que é a medicina feita com as plantas da floresta. Para esse povo, quem cuida das plantas que curam são os pajés. Eles são as pessoas da aldeia que estudam muito para saber sobre todas as coisas da floresta e também para se comunicar com o mundo dos espíritos e com o Deus, Criador de todas as coisas, principalmente através dos sonhos. Acontece que, com o tempo, os índios mais velhos foram morrendo e os mais novos não aprenderam a sabedoria sobre as plantas e a medicina natural. E se continuasse assim, ninguém mais ia saber se cuidar como antes. Até que o pajé Incamuru teve um sonho. E nesse sonho, ele recebeu um recado que deveria fazer uma escola para que todos da aldeia aprendessem sobre a medicina Runicuim, principalmente as crianças. Assim, elas poderiam se interessar e, quando crescessem, virar pajé também. E não foi só isso, não. O pajé sonhou que deveria escrever um livro. Assim, o futuro do seu povo estaria garantido e os não indígenas também poderiam conhecer tudo de bom que a floresta nos dá e, quem sabe, respeitar mais as plantas que estão por lá. Ele reuniu 22 pajés das várias aldeias do povo Runicuí para recolher esse conhecimento. Essas plantas podem curar dor de cabeça, febre, dor de estômago e até pancadas e cortes que a gente faz quando leva uma queda, por exemplo. As doenças graves, como a Covid-19, não têm cura natural, mas as ervas podem ajudar a cuidar dos sintomas ou fazer as pessoas ficarem mais fortes para ficarem boas logo caso peguem a Covid. Mas para se proteger mesmo dela, tem que usar máscara, tentar ficar o maior tempo possível em casa e, principalmente, lavar sempre muito bem as mãos. A ideia do pajé Incamuru deu tão certo que agora já são 35 aldeias Runicuí com suas plantações de ervas medicinais. Tem plantação que tem mais de 2.500 tipos de ervas. E isso só entre os Runicuí. Agora, imagina só, com tantos povos indígenas que tem na Amazônia, quanta sabedoria e cura a floresta pode nos dar. E isso só acontece se as plantinhas estiverem vivas e a floresta estiver de pé. Por isso, viva a floresta viva! E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tralalalalalalá vai ser muito bom. Tralalalalalalá vai ser demais. A brincadeira de hoje eu adoro. Será que vocês já brincaram antes? Nós vamos aprender a fazer um brinquedo que fabrica bolhas de sabão. Sim, aquelas bolhas redondinhas, cheias de ar por dentro e coloridas por fora, que ficam flutuando no ar. Para isso, nós vamos precisar da ajuda de um adulto e de alguns materiais. Por isso, já chama algum adulto por perto para ser seu ajudante. Agora precisamos de uma garrafinha pequena de plástico, dessas de água mineral, um pedaço de arame que é do tamanho do seu antebraço. Antebraço é a parte que vai do punho até o cotovelo, e punho é onde a sua mão encontra o seu braço. Vamos precisar de um pedacinho de fita crepe ou de durex também, tá? Primeiro, o adulto vai te ajudar a cortar a garrafinha do meio. A parte de baixo vai virar o potinho para guardar o líquido que faz as bolinhas de sabão. Depois o seu ajudante vai tirar o anel de plástico que fica solto quando a gente tira a tampinha da garrafa. Mas atenção, não pode cortar esse anel, ele tem que ser tirado inteirinho. Aí o seu ajudante adulto deve prender uma ponta do arame nesse anelzinho de plástico, enrolando a pontinha para ficar bem firme. A outra ponta ele deve enrolar também para não ter risco de te furar. E para ter certeza que nada pode acontecer, deve cobrir essa ponta com fita crepe ou durex. Mas se você não tiver por aí, pode pensar com seu ajudante uma outra forma de proteger a sua mão do arame. O importante é estar seguro. Agora é só preparar o líquido para fazer as bolinhas. Vamos precisar de 4 xícaras de água morna, meia xícara de açúcar e meia xícara de detergente de lavar pratos. Primeiro, a gente mistura o açúcar com a água até ele derreter todinho.
Depois, coloca o detergente e mistura também, só que bem devagar para não fazer muita espuma. Você deve colocar a mistura no copinho que fez com a garrafinha. Depois, pegar o seu arame com um anel de plástico e molhar a parte do anel dentro do líquido que está no copinho. E então, assoprar bem no meio do anel de plástico. Vocês também podem testar e ver se elas saem só com o balanço dos seus braços, fazendo ventinho no ar, como se fosse uma dança. E nós vamos colocar uma música que achamos parecida com bolinhas de sabão. Depois dessa brincadeira deliciosa, vocês poderiam fazer pra gente um desenho, um vídeo ou um áudio e mandar por e-mail deixaqueuconto@unicef.org. Nós aqui do Deixa que eu conto Amazônia vamos adorar saber como foi a sua experiência com as bolinhas de sabão. Chegou a hora de mandar aquele abraço apertado e gostoso para quem está longe da gente. Nossos abraços de hoje vão para os professores indígenas Elisângela Suruí e Alexandre Suruí e para os estudantes indígenas Oicolalap Suruí e Charles Suruí, que criaram um creme para cabelos a partir do estudo de uma planta chamada parpacim. Abraços também para Martim Gauditano, de 8 anos, e sua irmã Liz Gauditano, de 4 anos, que moram na cidade de São Luís do Paraitinga, São Paulo. E o Deixa que eu conto Amazônia fica por aqui. Até mais! Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil. E no Spotify, é só procurar Deixa que eu conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @Unicef Brasil, e conhecer o nosso site www.unicef.org.br. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, expressar e conviver e os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas e corpos, gestos e movimentos. O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e criação de conteúdos. A história de hoje é uma livre adaptação de Leandro Medina, inspirada num conto de origem indígena Nhambiquara. Todas as canções são de autoria de Leandro Medina e Andréa Soares, exceto Lanceada dos Papagaios, de Théo Menezes e Marli de Matos. Agradecimentos especiais a Helena e Beatriz Miguéis pela voz de criança na vinheta Viva a Floresta Viva. Músicos participantes, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoi, que também assina a produção dos temas. Edição e mixagem, Leandro Medina e Isabelê Medina. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.